Boa noite, boa noite a todos os que estão em casa também. Vamos aproveitar agora esse momento que nós estamos aqui reunidos para agradecer o nosso Mestre Jesus, que nós esquecemos hoje de agradecer o nosso dia de hoje. Agora é a hora, ainda dá tempo, né? Porque não terminamos o dia. Então aproveitamos e agradecemos a oportunidade desse dia de hoje. Os momentos que passamos, bons e aqueles não tão bons, né? Porque se passamos por eles e estamos aqui, então é tempo de agradecer. E vamos fazer aquela prece de Pai Nosso para iniciarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação. Livrai, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema seria a nossa palestra, hoje seria com o Fábio Francisco. Não sei se vocês conhecem, mas o Fábio Francisco teve um problema, está no hospital, e ligou para a gente dizer que não poderia vir, né? E ele já tinha combinado com nós o tema que chamava O que é ser apóstolo de Jesus. E o Fábio Francisco é uma pessoa assim muito, ele fala muito gostoso, muito manso para falar, e esse tema dele sempre traz muito ensinamento para a gente, muito bom de ouvir Fábio Francisco falar. Boa noite. Tá barulho lá fora, né? Boa noite, pode entrar, pode sentar. Boa noite. Então, o Fábio Francisco ia falar sobre esse tema. E eu falei, olha, não dá tempo de eu buscar tema nenhum, né? Mas aí, de repente, é isso aí, eu vou tentar buscar alguma coisa sobre esse mesmo tema. Porque se ele combinou esse tema, a casa parece já fica pronta para ouvir esse tema, né? Então eu vou tentar falar alguma coisa mais ou menos no tema, não que eu queira falar o que ele ia falar, porque jamais dá certo, né? Ele é uma pessoa e eu sou outra, né? Mas eu vou tentar falar sobre esse mais ou menos parecido, alguma coisa, né? Então, o que é ser apóstolo de Jesus? A gente sabe que Jesus, na época dele, ele escolheu 12 homens para ser os seus discípulos, os seus apóstolos. E esses 12 homens que os acompanhou durante o tempo dele, né? E ele tinha o Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas, Simão Pedro, pescador. Aí o primeiro, vamos falar um pouquinho das características de cada um. O primeiro, Simão Pedro, ele era o pescador. E Simão Pedro, ele era o líder de todos os apóstolos, né? E Simão Pedro, ele foi conhecido, assim, pela sua fé impulsiva, né? E por ter negado Jesus por 3 vezes que conhecia Jesus, e por essa negação ele levou Jesus, antes da crucificação de Jesus, e por causa disso, após isso, ele
se arrependeu muito, tudo, e houve uma restauração na vida dele, né? E ele se transformou e passou a ser um dos principais líderes da igreja, Simão Pedro, né? Depois teve André, irmão de Pedro. André foi o primeiro apóstolo a seguir Jesus. André foi quem trouxe Simão Pedro, que apresentou, que trouxe Simão Pedro para conhecer, né? Depois nós temos o Tiago. Tiago é filho de Zebedeu. Tiago também pescador, irmão de João. Tiago era conhecido como Tiago Maior, né? E foi um dos primeiros a ser martirizado, também castigado, né? Porque Jesus foi muito perseguido e por consequência disso, também os apóstolos de Jesus foram posteriormente à crucificação de Jesus, todos eles foram punidos, crucificados, perseguidos, né? João era irmão de Tiago. João ele foi conhecido como discípulo amado. E ele escreveu o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Felipe, um dos apóstolos que trouxe Natanael Bartolomeu. Bartolomeu, conhecido por sua sinceridade e por ser um dos primeiros a conhecer Jesus, reconhecer que Jesus era o Messias. Tomé, famoso por sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus, mas que depois disso ele se tornou um defensor da fé por ver Jesus ressuscitado. Tanto é que a gente fala assim, Tomé duvidava, a gente fala assim, eu creio igual Tomé, né? Eu quero ver se eu sou igual Tomé, quero ver para crer, né? Porque Jesus apresentou a sua mão para que para que Tomé tocasse na onde houve a chaga, né? Mateus Levi, um cobrador de impostos que se tornou apóstolo e escreveu também o Evangelho de Mateus, né? O nono, Tiago, ele era filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Esse a gente quase não sabe sobre ele, pouca coisa. Mas ele foi mencionado poucas vezes como apóstolo, né? O décimo, Tadeu, Judas, ele é filho de Tiago, também conhecido como Judas. Inclusive, na ceia de Jesus, ele fazia muitas perguntas a Jesus, né? Ele gostava de questionar Jesus. E Simão, o Zelote, ele era conhecido por sua fervorosa devoção e por ser parte de um grupo que desejava liberar Israel do domínio romano. E o último foi Judas de Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. O velho beijo de Judas, né? Ele combinou com os guardas que aquele que ele desse o beijo no rosto seria Jesus, para poder levar Jesus à crucificação, né? Então, a importância dos apóstolos, quando Jesus os chamou para trabalhar com ele, eles foram escolhidos por Jesus para que eles acompanhassem ele durante o seu ministério. E após, para que eles depois espalhassem, disseminassem o seu ensinamento, divulgasse, espalhasse, levasse o nome de Jesus, ensinasse sobre tudo que Jesus estava ensinando, tanto a eles quanto ao povo. Então, eles seriam depois os divulgadores da doutrina de Jesus, né? Eles desempenharam, assim, um papel crucial na fundação da igreja e na propagação do evangelho do mundo. Cada um deles tiveram sua contribuição. E por conta disso, foi o que eu falei, eles foram assim, eles enfrentaram os desafios, perseguição,
foram até trouxe causas de martírio, de crucificação, de decapitação. Eles morreram de várias formas, né? Cada um eles faziam uma judiação. Mas isso era lá, os apóstolos de Jesus. E aqui nós queremos falar como é ser apóstolo de Jesus. Alguém lembra assim da nossa época que a gente vive? Alguém que nós podemos dar como apóstolo de Jesus agora? Nós temos mais ou menos como apontar alguém como um apóstolo de Jesus no nosso meio da espiritualidade? Chico Xavier, Divaldo de Franco, Jorge Tadeu, porque eles vieram e eles fizeram em nome de Jesus tudo que eles puderam. Eles trabalharam e se dedicaram a vida toda, né? Para o bem do próximo, para fazer pelo outro. Eles se abdicaram praticamente de uma vida própria em nome do outro, né? Então, apóstolo de Jesus. Hã? Olha, e aí eu digo assim, e nós? Será que nós podemos ser assim, pelo menos um discípulo, um seguidor de Jesus? Nós podemos dizer que nós podemos fazer isso? Podemos fazer alguma coisa? Qual seria o nosso papel, principalmente aqui, nós trabalhadores da casa de espírita, trabalhadores de última hora? Qual seria? Pois é, toda quarta-feira, quando eu chego aqui, normalmente à noite, o que é que eu vejo? A Maria jogando água nas pratinhas, tirando o matinho das pratinhas para as pratinhas crescer forte. Ela está fazendo a parte dela, como trabalhadora da casa. Aí eu vejo o Eduardo tentando não deixar a casa cair, arrumando as paredes, arrumando os móveis. Por quê? Precisa arrumar isso daí. Alguém precisa deixar a casa em pé, correndo atrás das coisas. Aí a Lúcia ligando, buscando palestrante, marcando a agenda, está fazendo a parte dela. Eu fazendo a divulgação também, estou fazendo a minha parte. Aí tem o grupo de domingo que faz as marmitas, está fazendo a parte deles. Então é um grupo de arroz, chega aqui correndo, já taca os copinhos, faz os copinhos de água, prepara, está fazendo a parte dela. Aí cada um é um grupo pequeno e cada um faz sua parte. Se todos fossem fazer tudo, não conseguiria, porque não daria como. Porque cada um tem uma obrigação fora e é necessário cuidar lá fora. Então, o que pode, que consegue fazer, vai fazer. E quem é mais importante que o outro? Ninguém. Nós somos todos iguais. Assim como os apóstolos de Jesus. Para ele, nenhum era melhor que o outro. E aqui nessa casa, nenhum é melhor que o outro. Nós somos todos iguais, independente da tarefa que faz. Tem um grupo que praticamente não é espírita, é místico. Tem uns espíritas, tem uns crentes, tem uns católicos, está tudo junto aqui. É um grupo da cesta básica, mas utiliza a casa e faz o bem para o próximo. Também é um divulgador das boas novas de Jesus. Então é assim, são trabalhadores, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, é aquele que se abdica de alguma parte da sua vida para fazer para o outro, para levar o ensinamento de Jesus, para se dedicar para alguma obra de Deus. Então esse pode ser sim, ele não precisa bater no peito, sou um apóstolo. Nós temos a igreja do apóstolo tal, tudo. A gente vê muita coisa assim, mas não é esse tipo de apóstolo que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos tem aqueles que estão, por exemplo, em casa, lá, tomando bomba na cabeça e socorrendo o próximo. Então, socorrendo o próximo. É um apóstolo de Jesus. Porque ele está pensando no próximo até na hora da dor. Então, esse é o próximo de Jesus. Esse é um apóstolo de Jesus. Ele está ali para ensinar, para fazer, para socorrer, para dar o exemplo, para amar, para dedicar por amor ao outro, que é uma coisa que Jesus veio aqui. Ele mesmo disse logo lá no início: eu não vim modificar a lei,
não vim fazer mudar a lei, mas modificá-la. E uma das primeiras leis de Jesus está lá, a lei do amor. Está no Evangelho que nós seguimos, o Evangelho de Jesus. Tá no. Aí, agora que eu não enxergo, tá lápis, não enxergo mesmo. Aonde que tá? No Evangelho que tá. A lei do amor, que é a maior lei que tem, o Evangelho de Jesus. Então, nós temos esse Evangelho. Tá aqui do lápis do ladinho, aqui, ó. Eu acho que é o Evangelho. Aqui, do ladinho, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Marquei tudo, mas aí eu não consigo. Mas tá no Evangelho, né? A lei do amor. No Evangelho 11. Tá no 11. Na lei do amor. Agora eu enxerguei, tá longe. Aí depois nós temos uma das coisas que também um apóstolo de Jesus pode praticar: o perdão das ofensas. Não julgar. Praticar, perdoar uma ofensa recebida. Não julgar o outro. Então, quem está como um divulgador do nome de Jesus, um discípulo de Jesus, ele tem que trabalhar o perdão das ofensas. Ele tem que procurar trabalhar esse lado. Aí esse também está no Evangelho segundo o Espiritismo, deixado por Jesus. Não é nós que estamos inventando, né? Está lá deixado por Jesus, assim como ele deixou para os apóstolos continuar, está lá até hoje para nós. Então nós podemos ser, sim, como os apóstolos de Jesus, né? Aí depois nós vemos lá no Evangelho de Jesus a caridade. Um lema é a nossa bandeira do Espiritismo, é a caridade. Tanto é que o Espiritismo, ele diz, fora da caridade não há salvação. Então, enquanto nós não aprendermos a praticar a caridade, nós não estamos salvos. Entendeu? Nós não vamos ser salvos. E essa caridade, ela é extensa, ela não se limita em você pegar e doar a sua roupa, doar um alimento, doar um sapato. Essa caridade, ela é extensa, ela pode ser doar o seu tempo, o seu ombro, o seu carinho, o seu amor, a sua mão. Ela é extensa, desde que você está disposta ao outro por algum momento. Doar aí um trabalho voluntário por algumas horas é caridade. Então, a caridade, ela traz, sim, a salvação do espírita, do ser humano. E está na lei de amor de Jesus. Outra coisa, fazer o bem sem ostentação. Se eu faço bem para o outro, eu vou fazer o bem, vou lá na casa dela, eu sei que ela está precisando de uma cesta básica. Ficou desempregada, ela está necessitando, aí eu vou levar. Mas eu vou dar um jeito de levar bem na hora que alguém vai ver eu levar. Ou eu vou falar para os outros que eu dei para ela aquela cesta básica. Que vantagem? É fazer sem ostentação. Fazem, não precisa levantar a bandeira. Não precisa falar para todo mundo, apenas faça pelo outro. Não é falar e sair anunciando para o outro, divulgando, botar em cartaz. Não, apenas faça o que se tem que fazer, o que você quer fazer. E ajude. Trazer com você paciência para ouvir, paciência para entender o outro, a dificuldade do outro, a necessidade do outro, benevolência, né, para com o erro do outro. Se colocar no lugar do outro, empatia, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é a lei das boas morais. Então, tudo isso auxilia a gente a ser como apóstolo de Jesus, ser um discípulo de Jesus, ou pelo menos um seguidor da lei de Jesus, no mínimo isso. Alguém que está seguindo, alguém que está tentando fazer alguma coisa que Jesus ensinou. Esse é o apóstolo de Jesus. Tentar fazer alguma coisa que Jesus ensinou. É assim que eu vejo.
Então, o ser apóstolo de Jesus é um enviado que aceita a sua missão de propagar a boa nova do Evangelho. E a boa nova do Evangelho, ela nunca é coisas ruins. Ela é servir o próximo através da caridade, do amor, esforçando pela própria evolução moral. Pois no seu compromisso quando a gente faz um compromisso, a gente já sabe, o espírita concorda que a gente vai e vem várias vezes, a lei da reencarnação. E cada vez que a gente faz um propósito de reencarnar, a gente assume um compromisso de fazer melhor, de acertar e resolver, superar os nossos desafios e as nossas imperfeições. E aí eu tenho nessa jornada, e se eu praticar um pouquinho dessas leis, é onde eu vou evoluir. Sem elas, eu não vou evoluir. E praticando essas leis, provavelmente eu vou vencer aquelas duas leizinhas do mal que a gente fala, aquelas duas coisinhas, que é o orgulho e o egoísmo. Aquilo lá é que não me deixa fazer esse lado bom. Então, para que eu vença, para que eu deixe de ser orgulhosa, para que eu deixe de ser uma egoísta, eu tenho que trabalhar todas essas leis da boa moral em mim. Eu tenho que trabalhar esse lado da caridade, esse lado da fazer o bem sem ostentação, esse lado da paciência, da empatia. Eu tenho que fazer por amor, amar o outro, amar o próximo, porque a lei do amor é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não fazer pelo próximo aquilo que você não quer que faz a ti. Essa é a lei de Deus. E com essa coisa eu evito o meu orgulho, eu já me curo um pouquinho dessa doença, dessa chaga, né? E aí, o nosso papel, nós temos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 17, sobre o homem de bem, quer dizer, sobre o homem de bem, normalmente ele já é um apóstolo de Jesus, né? Então, para a gente ser um homem de bem, um apóstolo de Jesus, né? O nosso papel para com o próximo e para com nós mesmos é praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Da justiça, procurar ser justo, procurar não julgar, procurar ter o respeito, procurar o entendimento entre as pessoas. O amor é amar o próximo como a nós mesmos. Quem é o meu próximo? É aquele que está do meu lado. Não é o meu marido, o meu filho, não. É aquele que está do meu lado. Ela que agora é meu próximo. Ela está do meu lado, né? Então, o meu próximo é aquele que está ali do meu lado. Então, se ela é do meu lado, se ela pisar no meu pé, eu não vou xingar ela, porque ela é minha próxima. Vou entender que ela pisou, ela desequilibrou e pisou no meu pé. Vai dar um pouquinho de vontade de xingar? Vai. E se ela não me pedir desculpa, então piorou, né? Mas eu vou ter que entender, né? Vou ter que achar que ela desequilibrou o corpo e vou compreender. É isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Então nós temos que buscar agir com humildade e respeito. Por isso que eu vou ter que respeitar ela. Ela só pisou no meu pé, né? Não foi por mal. Ela não quis, não aconteceu porque ela fez de propósito, né? Perdoar e ajudar os necessitados e agir com justiça de solidariedade, ser solidário. Então, cada um de nós aqui na casa tem o seu papel, sua tarefinha. Mas não é porque eu tenho a minha tarefa que, de repente, eu sei que a Lúcia precisa de uma ajuda
E eu posso, então eu vou lá e ajudo. Eu vou ser solidária naquele dia, com o outro, naquela tarefa. Então, não, eu faço eu sou responsável por essa coisa, então eu vou fazer só isso. Eu posso, não posso toda vez, mas eu posso hoje e fazer aquela parte, então eu vou lá, vou ser solidária com ela. Então, ser solidário com o outro, seja aqui, em qualquer lugar, e a gente pode ser. Sempre dá um jeitinho da gente ser solidário com quem está precisando da gente, né? Um vizinho, um amigo, um irmão, um parente, né? Tem como ser solidário. Não buscar recompensa, ou seja, fazer o bem sem ostentação. Quando eu faço pelo outro, eu não vou buscar recompensa. Não é porque eu fiz que eu quero que ele me recompense. A recompensa vem de Deus e não do outro. Não é ele que vai me recompensar, e sim Deus, né? E mais contribuir para o progresso coletivo e a evolução espiritual. Então, para o progresso coletivo, uma vez que eu ajudo na casa a minha parte, eu procuro ajudar o outro, eu estou contribuindo para o progresso coletivo. Se na minha casa eu faço os meus trabalhos e contribuo para que ajudar um marido, o filho, o irmão que está com alguém doente, eu estou contribuindo também no coletivo. Do trabalho, eu ajudo o colega que está com a sua parte atrasado, então eu estou contribuindo com o coletivo também. Então você tem não pensar só em você, pensar num todo. Então esse é a evolução do coletivo. E se a sua evolução espiritual, quando você já consegue fazer tudo isso, você também está evoluindo espiritual. Que é para isso que a gente faz o nosso combinado com Jesus, olha, eu vou descer, eu vou superar os meus obstáculos, as minhas imperfeições, o meu desafio. Eu preciso melhorar nisso aqui. Então é só trabalhando essas leis das boas morais e a gente consegue sim superar isso daqui. E a caridade, ela é uma das principais virtudes que manifesta em atos de generosidade, empatia, que é se colocar lá no lugar do outro. Se fosse comigo, eu não gostaria de ser bem tratado, eu não gostaria de receber aquele abraço agora que eu estou triste. Eu gostaria. E essa é uma caridade, um abraço também é uma caridade. Eu não gostaria que alguém viesse me trazer uma cesta básica porque eu estou sem nada em casa, eu gostaria. Então, é se colocar no lugar do outro. E é essencial essa caridade para a formação de um verdadeiro homem de bem, para a formação do apóstolo de Jesus, do discípulo de Jesus. É assim que eu mais ou menos entendi esse tema que o irmão poderia estar falando hoje. Quem sabe numa próxima ele fala e eu vejo que errei tudo, mas eu acho que no meu entendimento é isso, né, gente? Cada um entende de uma forma, não dá pra gente ser igual ao outro. Ninguém é igual, mas ninguém também é diferente. Nós somos todos iguais perante a lei de Deus, né? Então vamos assim, era mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês. Se vocês quiserem alguma pergunta, quiserem alguma coisa, pode perguntar que a gente fala. Não parece simples, né? Hã? Parece simples. Não é, mas não é. É uma luta todo dia. É um trabalho de formiguinha, é uma luta todo dia. Venci hoje. Hoje o que é que eu fiz? Eu olhei com os olhos de Deus para o meu vizinho chato. Eu olhei com o olhar de Deus. Isso. Eu olhei com o olho de Deus para aquele motorista que dirigiu precando. Eu xinguei aquela pessoa. Não. Então, assim, eu hoje pratiquei a caridade para alguém. Então, é assim, é um trabalho de formiguinha. Eu fiquei com raiva, eu ostentei o orgulho. Então, é assim, é um trabalhinho de formiguinha. Então, por isso que essas leis são várias.
Se você trabalhar a paciência hoje, você trabalhar a benevolência amanhã, a empatia, cada hora que você trabalha uma coisinha, você vai vencendo um obstáculo. E cada dia que você vai vencendo, quando é amanhã, você olha e fala, nossa, eu ontem consegui não ficar nervosa, eu ontem consegui não me irritar. Você tá entendendo? E é assim, é o trabalhinho de formiguinha. Não perder o oportunidade. Não perder a oportunidade. É cada dia de cada vez. É igual o alcoólatra, um dia de cada vez. E nós temos que viver exatamente para a gente ser esse apóstolo de Jesus, um dia de cada vez. Jogar a nossa rede no mar, esperar o peixe vir com sabedoria, com fé, com esperança. Então nós temos que saber que nós vamos vencer e esperar e acreditar em nós mesmos, que somos capazes de fazer isso daí. Porque amar é muito fácil. A gente falar que a gente ama. O duro é a gente amar. Amar mesmo como Jesus amou. Sem aquele eu nosso em cima, é meu. Não é meu, é de Jesus. O meu filho não é meu filho. Ele está como meu filho, ele é de Jesus. Ele é filho de Deus, porém está como meu filho. Eu me comprometi a orientá-lo nesse caminho. E se eu falhar com meu filho aqui, amanhã eu vou ter que responder. Não é assim que a gente tem que ver? Mas isso não quer dizer que eu vou ter que ser má com meu filho, né? Então é assim. E fácil não é para ninguém, não. Para ninguém. E cada vez que a gente faz melhor, mais a gente vê que não é fácil. Mais alguma coisa? Não fiquem com medo, porque ser espírita é isso mesmo, é bater de frente com o espelho todo santo dia. O espelho é o nosso amigo. Então, para a gente encerrar, a gente agradece o nosso Mestre Jesus, esse momento que a gente esteve aqui. A gente pede a Ele que não nos deixe fraquejar. E a gente tenta se esforçar todo dia. Mas quando a gente vê que estamos balançando, a gente chama por Ele e o socorro vem. E por esse socorro chegando até nós, nós dizemos muito obrigado, Mestre Jesus, por mais essa ajuda. Enquanto nós vamos fazendo a nossa prece de encerramento, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso bom amigo mentor, a espiritualidade da calma, que agora nesse momento se coloca sobre nós a nos ministrar em paz, que nos auxilia com o seu benefício, recuperando e nos beneficiando com esse passo que retira todo e qualquer miasma que possa estar atrapalhando a nossa evolução. E quando terminarmos a nossa prece, os nossos mentores também já nos ajudou com o passo. E a espiritualidade já colocou em nossa água as nossas necessidades de que necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Ficai conosco, Mãe Maria, nos envolva no seu manto sagrado de proteção e isolamento, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.